Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta em toda a extensão da... Aliás, eu peço primeiramente, Mateus de 13 a 20. Mateus, capítulo 16, de 13 a 20. Eu vou fazer um pedido muito especial, e o pedido é que você não saia daí, fique aí enquanto eu estiver falando. Porque esse texto traz um incômodo ao meu coração, um incômodo que eu tenho sentido desde que essa pandemia teve seu início, e eu queria compartilhar com você. Às vezes eu fico com medo de abrir o coração e expressar todo o sentimento que há aqui dentro do meu peito. E eu sempre tive, por natureza, me conter. Mas, às vezes, as coisas acontecem e você sente o desejo de falar e não sabe se... Mas eu vou procurar emocionalmente me controlar aqui. E você ore pelo seu pastor para que assim seja. Então, Mateus capítulo 16, de 13 a 20, diz: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és o Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que o desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. Quero falar hoje sobre a autoridade da Igreja de Cristo. A autoridade da Igreja de Cristo. Quando eu falo igreja, a igreja não é a Igreja Batista, a denominação Batista, nem a Assembleia de Deus, nem católicos. A Igreja de Cristo. É sobre isso que nós queremos falar, a autoridade que essa igreja tem. Mas antes vamos orar. Senhor, uma vez mais eu peço, em nome de Jesus, que tu fales ao nosso coração por meio da tua palavra, que é viva e eficaz e poderosa para penetrar no nosso coração e dividir entre a junta e a medula, a alma e o espírito, e apta para discernir as intenções do nosso coração. Com essa penetrabilidade, ela pode penetrar no mais profundo do nosso ser e mudar a nossa história, mudar a história da nossa igreja, mudar a história de cada irmão que está conosco agora, mudar a história desse país, do mundo. É a nossa oração. E a fazemos em nome de Jesus. Amém. A autoridade da Igreja de Cristo. Pois bem, eu há muito tempo tenho ficado pensando sobre essa pandemia, os efeitos que ela tem causado no mundo inteiro. E fico pensando no papel da igreja nesse momento tão difícil no mundo. Porque no meu coração, na minha mente, no meu entendimento, há um único organismo, não uma organização, porque a igreja não é uma organização, um organismo, que pode alterar essa história é a Igreja de Cristo Jesus. Tanto é que costumeiramente dizemos, se a Igreja de Cristo não estiver na terra, aí nada mais há de existir, porque só estamos aqui porque a Igreja do Senhor está ainda na terra e por meio dela
o Senhor tem alcançado, abençoado vidas. Portanto, a igreja, eu vejo, e principalmente olhando no texto, tem um grande poder concedida pelo nosso Deus. Mas antes de falar propriamente sobre a autoridade da igreja concedida pelo nosso Senhor Jesus, eu queria lembrar do problema. E eu comecei dizendo que a gente está passando por um grande problema, que é essa pandemia. E eu também me lembro que, algum tempo atrás, a semana retrasada, nós falávamos e estávamos falando sobre as provações e as tentações. E aí eu me lembrei do texto de Jó, né, e que ele passou por aquela provação com paciência. E o texto lembra da paciência de Jó? E eu sei que, no meu coração, ao ler o texto de Jó, a gente percebe algo muito importante. O texto começa no versículo 1 dizendo: havia um homem chamado Jó que temia a Deus e amava o Senhor e é obediente ao Senhor. E o próprio Senhor testemunha a respeito dele quando Satanás chega junto com o povo de Deus, no meio do povo de Deus, e ele diz: viu meu servo Jó, o homem que teme a Deus e se desvia do mal. E Satanás diz assim: bom, ele faz isso porque o Senhor protege, dá tanta riqueza, deu os filhos, riqueza, tudo que ele tem, tira tudo isso e eu quero ver. Então, Deus decidiu que ia permitir que Jó fosse tentado, ou provado. E ele foi provado. Ao final de tudo, no capítulo 42, o que a gente lê é impressionante, porque ele passou por tudo isso e Deus diz assim, e Jó disse assim a Deus, ele não entendeu o sofrimento por tudo aquilo que passou, mas ele disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó era um homem melhor do que era antes de ter passado por essas aflições, por essas provações ou tentações. Pois bem, eu percebo Deus provando Jó, ou permitindo que Jó fosse tentado por Satanás. Deus permitiu. Quando eu penso no nosso país, no mundo e no Covid, eu fico pensando o que está acontecendo. Uma coisa eu tenho certeza, Deus não abandonou a gente. Deus não desprezou a gente. Deus não amaldiçoou a gente. Deus não se distanciou da gente. Mas nós, o povo, os homens, se distanciaram de Deus. Na minha forma de ver todos os acontecimentos, tudo isso se deveu à humanidade que disse a Deus: eu não preciso de você. Eu me basto. É só você olhar para a sociedade tal qual está, como as pessoas são autossuficientes, como as pessoas são independentes. Elas me deixam perceber que elas são um fim em si mesmas. E isso não só nas pessoas, na nossa sociedade, mas isso também invadiu a igreja e o coração daqueles que deveriam ser instrumentos de Deus para a salvação da humanidade. Então, eu entendo que só existe um organismo, que é a igreja, que poderia interferir nesse processo que a igreja, ou que a sociedade, ou que o mundo tem vivido. A igreja de Cristo Jesus. Mas por alguma razão, por algum motivo, a igreja não tem tido a autoridade, ou feito uso da autoridade que Deus lhe concedeu. Porque quando eu leio o texto que a gente acabou de ler, no versículo 19, o texto diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Isso significa que na mão da igreja de Cristo há a autoridade para abrir as portas dos céus.
para que pessoas se convertam e entrem. Abrir as portas dos céus, para que chuvas de bênçãos caiam dos céus sobre a humanidade e aplaque essa maldição, que é essa Covid que está sobre nós. Mas nós temos um problema. O problema é que a igreja, num certo sentido, está inoperante. Num certo sentido, eu digo, porque ainda tem sido um instrumento de Deus, mas as pessoas não ouvem porque são poucos que têm a Jesus como seu fundamento. E é sobre isso que eu queria falar com você. A igreja só terá autoridade se ela for de Cristo. E ela só será a igreja de Cristo se Jesus for, de fato, o fundamento da igreja. O fundamento da vida de cada um de nós, da sua vida, da minha vida. Aí sim nós teremos uma igreja, poderemos ser chamados de igreja de Cristo Jesus, e então podemos desfrutar da autoridade dele, e assim nada será impossível pela atuação da igreja. Eu queria, então, falar um pouco com vocês sobre o que o texto me diz, porque nos dois momentos aqui são muito interessantes. Jesus chega para os discípulos e diz assim, e Pedro... desculpe, estou no capítulo errado aqui. E eles, indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Eu imagino os discípulos de Jesus reunidos ali, nessa região de Filipe, de Cesareia de Filipe, e Jesus olha para eles e pergunta, quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que as pessoas dizem a meu respeito? Quem sou eu para elas? Num primeiro momento temos alguns, que uns dizem. Esses eram exatamente aqueles que conheciam Jesus de ouvir falar. Conhecia Jesus pelo que ele havia feito. Mas não conhecia Jesus pessoalmente, no sentido de ter entregue a vida a Jesus, para que Jesus, por meio da vida desta pessoa, pudesse realizar grandes feitos. Tanto que a resposta dada por eles foi, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Bom, todos os que foram citados aqui são descritos na Bíblia como profetas. Então, Jesus era, para eles, uma espécie de profeta. Eles tinham certeza que Jesus vinha da parte de Deus. Mas eles não tinham noção de que Jesus era muito mais do que alguém que veio da parte de Deus. Ele era o próprio Deus encarnado. Essa era a impressão que as pessoas tinham a respeito de Jesus. Alguém que veio da parte de Deus. E a impressão que eu tenho hoje é que o mundo, quando se fala em Jesus, pensa, Jesus é alguém que veio da parte de Deus. Ainda que um profeta é aquele que fala em nome de Deus e com a autoridade dada por Deus, eles também reconheciam isso. Ele é um dos profetas, porque quando ele fala, Deus fala por meio dele. E essa era a impressão que eles tinham de Jesus. E eu olho para o contexto do que a gente está vivendo e eu percebo que a impressão que as pessoas têm a respeito de Jesus é que ele é alguém vindo da parte de Deus. Mas não o próprio Deus encarnado. Podem até dizer, sim, é Deus na forma humana, mas no seu coração, os testemunhos que dão, as atitudes que têm, dão conta de que pensam que Jesus é simplesmente aquele que veio da parte de Deus, mas não exatamente o próprio Deus. Porque se crescem que Jesus é o Deus que se fez homem, é impossível que a vida de alguém não seja transformada. Quando há um encontro da criação com o Criador, o efeito imediato é a transformação. Quando não há a transformação, para mim é um sinal claro que não houve encontro da pessoa, do homem, do indivíduo com o Senhor da igreja, que é Jesus.
E assim aconteceu com esses homens aqui. Bom, ele veio da parte de Deus, mas ele não é Deus. É um profeta. Ele fala da parte de Deus. Deus é outro. Deus é outro ser que eu não sei descrever, não sei como é, mas não é esse aí. Ele é um profeta. Hoje, o grande problema da igreja ou do mundo é que não acreditam que Jesus é Deus, porque se acreditassem que Jesus é Deus, certamente o resultado disso seria a transformação do coração da humanidade. Poucos são aqueles que veem em Jesus, o Deus encarnado, e creem de todo o coração, e por causa disso se rendem diante dele, e aí então a conversão acontece. Pois bem, aí no momento seguinte, no versículo 14, versículo 15, Jesus então diz, bom, tá legal, então eles dizem que eu sou profeta, mas vós, continua ele, quem dizes que eu sou? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí eu posso imaginar sendo os discípulos ali, de repente Pedro levanta a mão imediatamente e no momento que levanta já diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, ou o Messias, aquele que viria para nos resgatar. Tu és o Cristo, aquele que nos libertaria dos nossos pecados, que veio da parte de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Deus que se fez homem e habitou entre os homens. E, na sequência, o Senhor disse assim, olha, é isso mesmo, filho de Jonas. É isso mesmo, porque Bar Jonas é uma palavra aramaica, traduzida, literada para o grego. Bar quer dizer filho de Jonas. É Pedro, filho de Jonas. Simão Bar Jonas. Porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, não. Foi o próprio Deus. E como é que o próprio Deus revelou isso a Pedro? Todos os dias, durante o ministério de Jesus, quando Jesus saía com os seus discípulos, eles viam os sinais que Jesus realizava. Jesus, quando a gente abre a nossa Bíblia no Evangelho de João, Jesus saía e alguém aparecia diante dele, e ali no Evangelho de João, nós temos 7 sinais. E interessante que o texto não diz milagres, diz sinais. Qual é a diferença de sinais e milagres? É que esses milagres realizados por Jesus, que são em número de 7, que estão no Evangelho de João, davam conta, provavam que Jesus é o Filho de Deus. Porque ninguém, antes e depois dele, curou alguém de qualquer enfermidade se não fosse pelo poder de Deus. Nenhum outro Deus, nenhuma outra divindade, nenhuma outra religião curava absolutamente ninguém. Somente aqueles que vinham da parte de Deus. Você pode olhar as histórias dos deuses aí, gregos ou de todos os povos. O único que tinha poder para curar era Jesus. Mas a outra coisa que Pedro via, que era um testemunho de que Jesus era o Filho de Deus, era a mensagem de Jesus. Era aquilo que ele ministrava, a ministração. Quando Jesus falava, todos concordavam, esse homem aí fala da parte de Deus. Como ele impressionava as pessoas quando falava. Quando a gente lê o Sermão da Montanha, no capítulo 7, versículos 28 e 29, o texto diz que as pessoas ficaram impressionadas com aquilo que ele falava. Diz o texto, assim, versículo 26, capítulo 7, 26 e 27. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desculpa, é 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, então as multidões maravilhadas
Ficaram as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus era diferente. Quando ele pregava, quando ele falava, não, não é possível. Isso daí é diferente dos escribas, é diferente dos fariseus, é diferente de todos os pregadores, de todos os profetas, de todos aqueles que proclamam a palavra de Deus. Que quando ele fala com uma autoridade, com um sentimento como quem conhece. Ele não conhecia Deus, ele era Deus, então não dava para comparar. Então, o apóstolo Pedro, juntamente com os outros discípulos, viam que a autoridade de Jesus vinha daquilo que ele também falava. Também a autoridade de Jesus era fruto do caráter, da personalidade que Jesus tinha. Ninguém jamais viu alguém parecido com Jesus. Ele era estranho no bom sentido. Nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos o caráter e a personalidade de Cristo. Quando a gente fala de caráter, eu sempre vou lembrar das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Jesus era Deus, mas na forma humana ele era o pacificador. Ele era manso. Às vezes os discípulos, eu imagino, uma vez, um amigo meu lá no seminário, o doutor Russell Shedd, esteve lá com a gente. E aí ele, poxa, você viu a humildade do Russell Shedd? Ele fala com todo mundo, ele é tão... Dá vontade de chegar nele e chacoalhar, ô rapaz, acorda, sabe quem tu é? Tu é o Russell Shedd. Mas se ele fizesse isso, ele fala, eu sou o Russell Shedd, não sou Cristo. Se eu fosse Cristo, eu poderia me gabar de alguma coisa. Mas até as pessoas olhavam para ele e queriam... Esse rapaz olhou para ele. Jesus tinha um caráter, uma personalidade diferenciada. Ele valorizava aquilo que, por causa do ego, nós desprezamos. Pacificador, manso. Nem pensar. Mas Jesus era assim. O caráter de Cristo, ou a personalidade, a gente vê também no Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é... Jesus tinha tudo aquilo em si, que fazia dele alguém que, quando você olhava, esse homem é diferente. Esse é diferente. Esse vem da parte de Deus. Mas talvez você não pense, esse é Deus. Mas Pedro, na convivência com ele, descobriu, eu acho que eu cheguei à conclusão. Se esse homem, ele tem os sinais que só Deus pode realizar. Se esse homem tem a personalidade de Deus, se esse homem, quando fala, é Deus falando, ele é o próprio Deus, na forma humana. Ele é o próprio... Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é alguém que tem autoridade, tem poder, que cura os doentes, que, enfim... Ou ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Se você tirar Jesus da sua vida, ainda fica alguma coisa de significativo, de importante? Porque eu fico imaginando, se tirar Jesus da minha vida, eu acho que não tem mais motivo para viver. Se você ainda encontrar motivo para viver sem Jesus, você precisa repensar sobre a sua vida cristã, porque talvez você não seja cristão. Mas Pedro disse assim, não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Simão, aí Jesus disse, olha, quem te revelou isso não foram homens, não, foi o próprio Deus. Por isso ele diz, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que Jesus está dizendo? Você é Pedro, e saiba de uma coisa, Pedro, sobre
esta pedra, referindo-se a ele mesmo, Jesus estava revelando a Pedro que ele edificaria a igreja de Cristo, a igreja. Ele seria o alicerce, o fundamento sobre o qual a igreja seria erguida. E se a igreja for erguida pelo fundamento que é Jesus, ela jamais será abalada, jamais será abatida, a menos que tirem o alicerce. Aí sim a igreja fica frágil. Mas o texto está dizendo aqui que eu sou sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou, através da minha obra, que é a morte e ressurreição de Jesus, fundar a igreja e nem o inferno terá forças contra esse organismo vivo que é a igreja de Cristo Jesus. Que ele é o fundamento. Bom, dizer que Jesus é o fundamento da igreja é simplesmente tudo. Porque aquela igreja que Jesus não for o fundamento, a gente não pode chamar de igreja. Até porque a palavra igreja, na língua grega, é dizer eclesia, e eclesia significa assembleia. E quando eu penso na assembleia, nesse nosso contexto, eu fico imaginando as pessoas que vão num prédio, né? Eles marcam as assembleias. E qual é o objetivo da assembleia? Chegar a um consenso, ter uma somente, só um pensamento. Vamos fazer isso porque isso será bom para todos. Vamos fazer isso porque isso será bom para o nosso prédio, nosso imóvel. Então, a ideia da assembleia é chegar a um consenso, algo que seja comum a todos e bom para todos. Quando a gente faz a assembleia na igreja, eu sempre digo aqui, não é para a gente fazer o que é melhor para mim, o que é para você, não, é para fazermos o que é melhor para a igreja de Cristo, para que ele possa revelar a vontade dele, porque ele é o centro da igreja. Então, o que nós vamos fazer aqui numa assembleia? Não é discutir esse assunto e esse grupo ganha, esse grupo perdeu, mas descobrir qual é a vontade de Deus, ter uma só cabeça. O problema é que na igreja, como organismo hoje, eu vejo muita divisão, porque simplesmente tiraram o fundamento, que é Cristo. A igreja hoje está edificada sobre a vida de homens, e não sobre a vida do Filho do Homem. Sobre a vida dos pastores, sobre a vida de alguns membros da igreja, sobre a vida dos líderes das igrejas. Tem igreja que você não tem nem denominação, ou tem, mas eu sou da igreja do pastor fulano. Não, o pastor fulano não tem igreja, não. A igreja é de Cristo. Que o pastor fulano pastoreia, porque Deus lhe deu esse privilégio. Mas a ideia de unidade, ela se perdeu porque a ideia de alicerce, de fundamento, Jesus como fundamento, também se perdeu. E aí, a partir daí, a gente vê divisões. A gente vê divisões na igreja, a gente não consegue fazer uma coisa em senso comum, a gente não consegue, como igreja no mundo inteiro, estarmos juntos em nada, porque cada um fica, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou isso, eu sou aquilo, outro. E quando a gente chegar na presença de Deus, a única coisa que a gente não vai ouvir é, qual foi a sua denominação mesmo? Batista, Jesus, eu sempre fui batista, eu sempre fui presbiteriano. Jesus não tinha denominação. Então, o que a igreja faz de bom é deixar de lado a predileção pelas denominações e querer se fundamentar em Cristo, o fundamento da igreja. Se todos pensarem desta forma, nós teremos uma igreja só. E aí nós conseguiríamos nos dar bem com presbiterianos, com assembleianos, com todos, porque, embora cada um tenha uma característica específica, quando se pensar em Jesus como fundamento, não vai ter divisão, porque Jesus é o cabeça.
e todos faremos aquilo que ele manda. E quando a gente perde a noção do fundamento, a gente fica dividido entre nós mesmos. Aliás, eu não queria falar sobre isso, mas eu tenho que, só para te lembrar. Às vezes eu vejo no YouTube, na TV, pastores discutindo entre si. Outro dia eu vi um dizendo: quem foi que deu autoridade apostólica para fulano falar em nome do Senhor? E quem foi que deu para ele também? Como eu vou medir quem deu a capacidade para você, ou para aquele outro? O que eu vejo é os pastores se pegando na internet. O que eu vejo são as pessoas falando: não, eu sou assembleano, eu sou batista, sou presbiteriano. Como quem diz assim: eu sou palmeirense, sou corintiano, sou santista. Como se... essa divisão que se instaurou no nosso meio foi por causa do fato de Jesus não ser o fundamento. E aí, isso provocou um outro mal, que a igreja perdeu a noção da sua missão. A igreja já não foca a sua missão mais naqueles que vão se perdendo, que estão morrendo sem Jesus. Então, a igreja se torna inoperante, fazendo um papel muito pequeno em face à necessidade da humanidade do mundo inteiro. A gente está falando disso de missões. E aí, Deus vê e olha e vê esse povo todo fazendo o que bem entende. E aí ele faz como se fez lá em Números. Ele diz assim: então tá, já que vocês querem fazer isso, então faça tudo, seja tudo conforme a vontade de vocês. No livro dos reis. Né? Então seja conforme a vontade de vocês, façam como vocês querem. Então Jesus só simplesmente deixou a gente fazer o que a gente queria, mas ele, olha, para todos os efeitos eu estou aqui, quando você quiser. E aí a gente se enfiou nessa situação que a gente está, sem Deus, porque a igreja deixou de ser um lugar onde o Senhor é proclamado, divisão. É lógico que há a igreja de Cristo que está aí viva e atuante, mas são poucos, deveríamos ser tantos. E aí o Senhor diz algo de impressionante para Pedro, que reconhece que Jesus Cristo era o fundamento da igreja. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. E o que ligais na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligais na terra terá sido desligado nos céus. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que o Senhor está dizendo para Pedro? Pedro, o evangelho que eu lhe entrego agora permitirá que você abra a chave dos céus para judeus e gentios. E para toda a humanidade. Então, agora, através da pregação dos apóstolos, as pessoas se salvariam, aceitariam a Jesus como seu Senhor e Salvador, e Jesus seria o fundamento da vida dessas pessoas e, consequentemente, fundamento da igreja de Cristo Jesus, e agora eles podiam entrar no reino dos céus. Eles poderiam ser salvos. A igreja não prioriza a pregação do evangelho. E não somente isso, mas se essa chave que foi dada à igreja também permite que a igreja abra a porta dos céus, para que chuvas de bênção sejam derramadas sobre os povos. Quando a gente lê 2 Crônicas 7,14, o que nós lemos lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se desviar dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então, hoje, quando eu falo da autoridade da igreja de Cristo Jesus, eu falo que a autoridade vem de Jesus como fundamento, e da igreja, que são as pessoas que aceitam a Jesus como fundamento da igreja e se submetem à autoridade dele. Então, a chave do reino dos céus é dada à igreja de Cristo.
Então, a igreja pode abrir as portas dos céus para que, na pregação do evangelho, quando as pessoas se convertem, a igreja pode abrir as portas dos céus para que chuvas de bênçãos sejam derramadas sobre a nossa nação, sobre o povo no mundo inteiro. E hoje se faz necessário que façamos as duas coisas, que abramos as portas dos céus com a pregação do evangelho, igrejas priorizem a pregação do evangelho, crentes priorizem a pregação do evangelho, priorizem o testemunho pessoal, dê valor primeiramente às pessoas, assim como o Senhor fez o sacrifício de ser Deus e se tornar homem para salvar a humanidade, que você coloque a sua vida à disposição do Senhor para que pessoas sejam salvas. Que a igreja seja a chave de Deus para abrir a porta dos céus, para que também, num momento como esse, o povo de Deus clame ao Senhor dos céus e as chuvas de bênção sejam derramadas e aí então a cura virá. É o que a gente lê, segundo a Crônicas 7:14. Tudo depende e muito da igreja. E você é a igreja. Se tem uma coisa que eu gostaria de que você ficasse bem atento é que a igreja é você. O que eu penso é que nós deveríamos, nesse momento, fazer exatamente o que, segundo a Crônicas 7:14, diz, como igreja, como povo. Ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, igreja, irmãos, irmãs, povo que me ouve, vamos nos humilhar diante de Deus. Nós não somos nada, você e eu não somos nada, nós precisamos e muito de Deus porque dependemos dele. Ele sim é o nosso Deus. E orar. Nunca houve tanta necessidade de oração. Aliás, a oração deveria ser uma constante na vida das pessoas, dos crentes, dos filhos de Deus. Mas a igreja não tem, as pessoas não têm dado, a igreja, de modo geral, não tem dado valor à oração. Quando eu digo não dado valor, oram ou vão à igreja para orarem para que Deus abençoe, para que ele tenha saúde, para que Deus dê carro, para que Deus dê tudo bens materiais. Pedis mal, diz Tiago. Mas orar para que Deus derrame o seu favor para conosco, nos ensine, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para durante o tempo dessa peregrinação nossa aqui na Terra, nós sejamos instrumentos de Deus. Se humilhar e orar e buscar a minha face. As pessoas não buscam a face de Deus, mas as suas próprias faces. Não olham para a Bíblia, que é o espelho de Deus, para ver como estamos diante dele, mas olham para o espelho para ver como estão diante das pessoas, para que arrumam o exterior e o interior fica como sempre, como estava. Nós precisamos estar face a face com Deus para o nosso pecado se tornar mais claro, mais nítido. E aí, então, ele diz, se afastar dos seus maus caminhos. É hora de você e eu darmos mais valor agora à oração e essa oração tem que ser precedida da contrição. Você tem Jesus como fundamento da sua vida? Ele é o seu Senhor? Se isso não as divisões que acontecem no contexto da igreja local e acontece no contexto da igreja universal, porque há essa divisão e também há o afastamento da nossa missão. Nós precisamos nos arrepender. A igreja, do modo geral, a igreja de Cristo, os crentes precisam reavaliar suas vidas. E se perceberem que Jesus não é o fundamento, precisam se arrepender. Porque senão mais pessoas vão morrer. E mais pessoas vão morrer. E elas vão morrer sem Jesus. E isso não é nada bom. Isso não é nada bom. Irmãos, nós precisamos despertar. E a minha oração é que você entenda que a igreja foi dada a chave do reino dos céus.
Aqueles a quem o evangelho for apresentado, as portas do céu se abrirão para essas pessoas que irão um dia morar com Deus na eternidade. Mas se algo acontecer como tem acontecido, se essa igreja orar, Deus vai mudar o coração das pessoas, Deus vai mudar a história, Deus vai curar a terra, porque ele é quem diz aqui, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Ou seja, a responsabilidade está nas nossas mãos. Porque o Senhor colocou a chave do reino dos céus nas mãos da igreja. E a igreja é você. Meu irmão, meus irmãos, a gente tem perdido muitas pessoas. Eu fico pensando na minha responsabilidade como pastor, como crente, e você também deveria fazer o mesmo. Juntos, deveríamos fazer alguma coisa. Como eu gostaria que os pastores se unissem, vamos nos reunir, vamos clamar ao Senhor. As igrejas se reunissem, vamos nos reunir, vamos clamar ao Senhor. Que não houvesse mais denominações, os pastores bíblicos, seja lá quem fosse, todo mundo ali, vamos orar. Porque assim a gente faria uma grande diferença e causaríamos um grande benefício, traríamos um grande benefício da parte de Deus para a humanidade. Lembrando que eu penso que a igreja é o único organismo que pode mudar a situação tal qual está. Porque a ela foi dada a chave do reino dos céus, que é o evangelho. A gente pode abrir para que pessoas sejam salvas, pode abrir para que pessoas sejam abençoadas. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito nos incomode e que a gente faça alguma coisa. Não é possível que em circunstâncias como essa a gente ainda fique discutindo sobre teologia, discutindo sobre denominacionalismo, discutindo sobre filosofia cristã. Nós precisamos nos render aos teus pés, nos derramar diante do Senhor e nos arrependermos dos nossos pecados, porque esse é o grande pecado, de tirar o Senhor do lugar que é só dele, o fundamento da igreja. E quando eu digo fundamento, é ao mesmo tempo aquele que sustenta e também aquele que protege, são as paredes, e é aquele também que é o telhado, que é a cabeça. Por favor, Deus, abra nossa mente, abra o nosso coração. Porque a igreja pode ir muito nesse tempo difícil que nós estamos passando. E às vezes eu fico pensando se a culpa não é nossa. Não no sentido da responsabilidade individual, mas se nós estivéssemos unidos, fortalecidos, buscando ao Senhor, como a palavra aqui nos ensina, eu imagino que nós não estaríamos passando pelo que nós estamos passando agora. Se as igrejas todas estivessem unidas em Cristo, fundamentadas em Cristo, não houvesse essas discussões entre pastores, entre membros de igreja, não houvesse nem mesmo as discussões entre a própria igreja, o irmão que discute porque um veio com uma calça X, outro com uma roupa Y. A gente sempre acha um motivo para murmurar, para falar. E isso só acontece porque o Senhor não é o fundamento da vida de tais pessoas. O resultado é que não cumprimos a nossa missão. Pessoas não são salvas. Pessoas não são abençoadas. Abra nossa mente, Deus. Abra o nosso coração. Por favor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.